coração reflete quem somos nós. Isso que eu acabei de falar é um versículo. Ele está lá em Provérbios 27:19. Você está percebendo isso? Está percebendo que o seu coração precisa de um curativo? O que foi que aconteceu para ele ficar assim, hein? Algumas partes dele parecem que estão bem rígidas. Endureceu bastante, não é? Ficou bem resistente. Isso tem tirado a sua paz, seu descanso, até mesmo a sua alegria. Não é verdade? Mas calma, eu vou te ajudar. Nós vamos dar um jeitinho nisso. Antes eu quero te pedir para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, tá bom? Curte esse vídeo também, compartilhe com seus amigos. Seja um canal de Deus na vida daquele que você conhece. Vamos espalhar a palavra de Deus. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando Salomão escreveu esse texto, quando ele disse guarda o teu coração, ele estava se referindo à essência de uma pessoa. Onde os seus pensamentos, os sentimentos e as escolhas começam. Era disso que ele estava falando. O coração é a parte do seu homem interior, onde ficam os valores, onde são as fontes dos seus pensamentos, dos sentimentos, de onde produzem as palavras, as ações. Em Mateus 15:18 fala: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
podem contaminar a sua vida. É no seu coração que Deus vai falar, e é do coração que emana a vida. O Senhor está querendo preservar o nosso coração para grandes coisas. Quando Deus pede para a gente analisar o nosso coração, é porque Ele quer acelerar coisas na nossa vida, nos levar a um novo nível de glória, nos levar a uma nova estação. Lá em Lucas 6,45, o Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que literalmente o coração é a fonte de tudo. A verdade é que os nossos pensamentos e falas muitas vezes ditam quem nós somos. Porque a mente de um homem ou uma mulher reflete quem eles realmente são. O diabo está interessado no nosso coração. E em Provérbios 23:26, o Senhor nos convida a entregar a Ele o nosso coração. Lá diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O coração é o que regula a sua vida. Se o seu coração está em paz, sua vida está em paz. No coração está o bombear da vida. E é por isso que o Senhor nos convida para protegê-lo. Se nós protegermos a fonte, poderemos usufruir de coisas grandes em Deus. O que podemos desfrutar de Deus depende daquilo que sai do nosso coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos ver Deus nas nossas vidas, na nossa família, nas finanças, relacionamentos. Mas a maneira de vermos a Deus é mantendo o nosso coração limpo, protegido de ofensa, de amargura, de ódio, da falta de perdão. Precisamos ouvir a voz de Deus, ouvi-lo falar no nosso coração. O Senhor não quer uma formalidade ou aparência, mas um coração que o adore em sinceridade. Em Marcos 8:17, Jesus estava dizendo que os discípulos estavam com o coração endurecido. O versículo diz assim: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda?
tendes ainda o vosso coração endurecido. Eram pessoas que estavam com Jesus e juntamente com Ele operavam grandes milagres, mas ainda estavam com o coração endurecido. Não compreendiam aquilo que Deus estava fazendo. É possível ser nascido de novo, receber um novo coração e ainda assim perder o coração ao longo do processo e perceber que o coração está endurecido, incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Guarda o teu coração. Não perca durante o processo. Guarda o coração. Não perca o melhor de Deus para a tua vida. Guarda o coração para que ele não adoeça. Quer saber como fazer isso? Muitas pessoas adoecem o coração porque elas reagem como esponjas. Elas absorvem tudo que acontece ao seu redor sem pensar no que realmente é bom. Muitas pessoas, elas se fecham para o perdão. O mandamento é que a gente perdoe 70 vezes 7. Mas a liberação de perdão, ela não acontece e o coração sente com isso. Às vezes a curto prazo, às vezes demora um pouco mais. Se perdoe. A incapacidade de se auto-perdoar, mesmo quando a gente confessa os pecados, mas não deixa para trás. A Bíblia diz lá em Miqueias 7, 18 e 19, fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A ansiedade pelo amanhã, sobre o qual nós nunca teremos controle. O amanhã pertence a Deus. O ontem já passou. A gente não pode mais transformar o que já passou, certo? Já ouviu aquele provérbio chinês? O passado é história, o futuro é mistério e hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente. Essas são algumas coisas que definitivamente podem adoecer o nosso coração. A gente precisa ficar atento a elas. Então, eu quero orar a palavra com você, declarando, tomando posse da cura de tudo aquilo que pode ter deixado teu coração assim, triste, angustiado, com reservas, tentando se proteger de sabe-se lá o que.
Ezequiel 36:26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. O Senhor quer te dar um coração novo, um coração sensível, obediente a Ele. Não um coração endurecido, mas um coração submisso. E Ele diz aqui um coração de carne, um coração amolecido, flexível. Davi disse em Salmo 51:10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Nós precisamos disso. Precisamos de um coração puro que saiba reconhecer aquilo que Deus tem feito, que saiba olhar para as situações e ver que as coisas podem acontecer, mas ainda assim nós louvaremos ao Senhor. Ainda assim você não vai permitir que as coisas que estão acontecendo ao seu redor elas interfiram no seu coração, na forma como você ama, demonstra amor, na forma como você adora Deus, na forma como você se comunica. Ser forte e corajoso. O Senhor já trabalhou no seu coração. Não permita retroceder e viver tudo de novo, não. E daqui pra frente são coisas maiores e melhores. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor se mostra mais uma vez um Deus cuidadoso, um Deus zeloso com a nossa vida. Obrigada, Senhor. Mais uma vez o Senhor mostrou que o plano que o Senhor tem para nós é de transformação do nosso coração. E isso tudo vai refletir na nossa vida como um todo. Nós estamos aqui, Pai. Estamos disponíveis e clamando ao Senhor que nos dê um coração novo, que cure todas as marcas deixadas por coisas que aconteceram na nossa vida. Cure todas as enfermidades do coração, todas as dores, tudo que nos causa dor. Nós não queremos conviver com isso. Por isso, Senhor, nós te pedimos, arranca de nós isso em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Desfrute de um coração transformado e sarado em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem com você? Como anda esse coração aí, hein? Eu posso ver no seu rosto alguma coisa precisa
endureceu pra ele ficar assim, hein? Algumas partes dele parecem que estão bem rígidas. Endureceu bastante, não é? Ficou bem resistente. Isso tem tirado a sua paz, seu descanso, até mesmo a sua alegria. Na verdade, mas calma, eu vou te ajudar. Nós vamos dar um jeitinho nisso. Antes eu quero te pedir para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, tá bom? Curte esse vídeo também, compartilhe com seus amigos. Seja um canal de Deus na vida daquele que você conhece. Vamos espalhar a palavra de Deus. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Quando Salomão escreveu esse texto, quando ele disse guarda o teu coração, ele estava se referindo à essência de uma pessoa. Onde os seus pensamentos, os sentimentos e as escolhas começam. Era disso que ele estava falando. O coração é a parte do seu homem interior, onde ficam os valores, onde são as fontes dos seus pensamentos, dos sentimentos, de onde produzem as palavras, as ações. Em Mateus 15:18 fala: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
Senhor está querendo preservar o nosso coração para grandes coisas. Quando Deus pede pra gente analisar o nosso coração, é porque Ele quer acelerar coisas na nossa vida, nos levar a um novo nível de glória, nos levar a uma nova estação. Lá em Lucas 6,45, o Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que literalmente o coração é a fonte de tudo. A verdade é que os nossos pensamentos e falas muitas vezes ditam quem nós somos, porque a mente de um homem ou uma mulher reflete quem eles realmente são. O diabo está interessado no nosso coração. E em Provérbios 23:26, o Senhor nos convida a entregar a Ele o nosso coração. Lá diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O coração é o que regula a sua vida. Se o seu coração está em paz, sua vida está em paz. No coração está o bombear da vida. E é por isso que o Senhor nos convida para protegê-lo. Se nós protegermos a fonte, poderemos usufruir de coisas grandes em Deus. O que podemos desfrutar de Deus depende daquilo que sai do nosso coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos ver Deus nas nossas vidas, na nossa família, nas finanças, relacionamentos. Mas a maneira de vermos a Deus é mantendo o nosso coração limpo, protegido de ofensa, de amargura, de ódio, da falta de perdão. Precisamos ouvir a voz de Deus, ouvi-lo falar no nosso coração. O Senhor não quer uma formalidade ou aparência, mas um coração que o adore em sinceridade. Em Marcos 8:17, Jesus estava dizendo que os discípulos estavam com o coração endurecido. O versículo diz assim: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido. Eram pessoas que estavam com Jesus e juntamente com Ele operavam
possível ser nascido de novo, receber um novo coração e ainda assim perder o coração ao longo do processo e perceber que o coração está endurecido, incapaz de perceber o que Deus está fazendo. Guarda o teu coração. Não perca durante o processo. Guarda o coração. Não perca o melhor de Deus para a tua vida. Guarda o coração para que ele não adoeça. Quer saber como fazer isso? Muitas pessoas adoecem o coração porque elas reagem como esponjas. Elas absorvem tudo que acontece ao seu redor sem pensar no que realmente é bom. Muitas pessoas, elas se fecham para o perdão. O mandamento é que a gente perdoe 70 vezes 7. Mas a liberação de perdão, ela não acontece e o coração sente com isso. Às vezes a curto prazo, às vezes demora um pouco mais. Se perdoe. A incapacidade de se auto-perdoar, mesmo quando a gente confessa os pecados, mas não deixa para trás. A Bíblia diz lá em Miqueias 7, 18 e 19, fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A ansiedade pelo amanhã, sobre o qual nós nunca teremos controle. O amanhã pertence a Deus. O ontem já passou e a gente não pode mais transformar o que já passou, certo? Já ouviu aquele provérbio chinês? O passado é história, o futuro é mistério e hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente. Essas são algumas coisas que definitivamente podem adoecer o nosso coração. A gente precisa ficar atento a elas. Então, eu quero orar a palavra com você, declarando, tomando posse da cura de tudo aquilo que pode ter deixado teu coração assim, triste, angustiado, com reservas, tentando se proteger de sabe-se lá o que. Ezequiel 36:26 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. O Senhor quer te dar um coração novo, um coração
sensível, obediente a Ele. Não um coração endurecido, mas um coração submisso. E Ele diz aqui um coração de carne, um coração amolecido, flexível. Davi disse em Salmo 51:10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Nós precisamos disso. Precisamos de um coração puro, que saiba reconhecer aquilo que Deus tem feito, que saiba olhar para as situações e ver que as coisas podem acontecer, mas ainda assim nós louvaremos ao Senhor. Ainda assim, você não vai permitir que as coisas que estão acontecendo ao seu redor, elas interfiram no seu coração, na forma como você ama, demonstra amor, na forma como você adora a Deus, na forma como você se comunica. Ser forte e corajoso. O Senhor já trabalhou no seu coração. Não permita retroceder e viver tudo de novo, não. E daqui pra frente são coisas maiores e melhores. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor se mostra mais uma vez um Deus cuidadoso, um Deus zeloso com a nossa vida. Obrigada, Senhor. Mais uma vez o Senhor mostrou que o plano que o Senhor tem para nós é de transformação do nosso coração. E isso tudo vai refletir na nossa vida como um todo. Nós estamos aqui, Pai. Estamos disponíveis e clamando ao Senhor que nos dê um coração novo, que cure todas as marcas deixadas por coisas que aconteceram na nossa vida. Cure todas as enfermidades do coração, todas as dores, tudo que nos causa dor. Nós não queremos conviver com isso. Por isso, Senhor, nós te pedimos, arranca de nós isso em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.